Будешь кушать? Dedica-se à formação de uma mentalidade e da memória histórica da Segunda Grande Guerra, ou da Grande Guerra Patriótica russa, em especial no contexto da Igreja das Catacumbas, ou seja, uma igreja com um dogma ortodoxo, mas dissidente a nível eclesiástico. Escolhi em geral o tema, em boa parte devido à igreja, da qual sou paroquiano, cujos santos patronos são os novos mártires russos, e portanto, como há um grande desconhecimento destes no Ocidente, e como creio que é necessário divulgá-los, decidi fazer uma pequena investigação e que mais não seja que construa alguma coisa que seja edificante para mim e para os outros. Ok, sim, obrigado. E podemos começar? Okay. Vou só partilhar o ecrã, tenho uma pequena apresentação. Okay. Antes de mais, boa noite a todos. Hoje falaremos de novos mártires russos e eu decidi intitular a apresentação como Unidade na Pluralidade e veremos no final. Considerações iniciais. Antes de mais, eu quero deixar já um esclarecimento que os critérios tradição ou modernidade são meramente operativos, portanto não pretendo fazer nenhuma qualificação qualitativa ou muito menos critérios e julgamentos de valor. São critérios operativos. Tradição aqui prende-se com o que é antigo, modernidade prende-se com o que é novo. Pura e simples, da forma mais pura e simples, é isto. A nossa análise é meramente histórica e vamos tentar não adentrar em temas demasiado teológicos, porque não é de toda a nossa área de formação. Se tivermos a tocar na teologia, será meramente por necessidade e nunca por opção. Ok. A Igreja Russa existe desde o ano de 988, quando São Vladimir foi batizado.
e, no geral, o povo russo, na altura o russo de Kiev, adotou a fé ortodoxa. No entanto, nos primeiros 1000 anos da Igreja Russa, ou seja, até 1988, esta igreja contava com cerca de 300 santos. Sendo que depois de 1988 temos uma explosão no número de santos e passamos a ter mais de 2000 santos canonizados. E o motivo desta explosão é a União Soviética, por isso simplesmente, que na sua perseguição aos cristãos acabou por fazer inúmeros mártires e novos confessores. Como veremos adiante, este é um fenómeno transversal que acompanha toda a sociedade russa, desde as estruturas de base até ao topo e acabando na morte do imperador. Temos de ter duas outras considerações quanto ao estado espiritual e filosófico da Rússia nesta altura. É uma Rússia cuja espiritualidade está dominada pelo monarquismo e é um fenómeno que atravessa todo o mundo cristão, desde o fim da Igreja das Catacumbas, ou seja, da Igreja perseguida pelos romanos, que há queixas por parte de certos membros da Igreja de que a Igreja está a ficar cada vez mais relaxada. Em sentido contrário, algumas pessoas, monges, passam a dedicar a sua vida a servir Deus naquilo que se chama o martírio escuro, o martírio da batina. Morrem, não porque morrem fisicamente, mas sim porque abandonam a sua vontade, dando a Deus. No entanto, a mentalidade russa desta altura, além de monástica, é altamente escatológica e apocalíptica. Isto é, estamos numa altura de um turbilhão social e várias são as coisas a acontecerem em simultâneo, desde a industrialização, depois uma guerra de 3 anos, no caso russo, uma guerra que é duríssima, não é de toda a guerra do Ocidente, é uma guerra de movimento, é uma guerra que usa gás mostarda, explosões. É a primeira vez em que o mundo industrializa a morte. E, portanto, uma mentalidade monástica aliada a condições materiais bastante penosas levam ao surgimento desta mentalidade apocalíptica e escatológica que considera que o fim está próximo e inerente. Os novos mártires acabam por ser um pouco produto dessa mentalidade escatológica. O fenómeno é transversal. O ataque tanto se faz a eclesiásticos quanto a leigos. Os números que temos são para períodos dispares, mas damos logo uma noção quantitativa das perseguições, o que, por sua vez, nos deixa ferir qualitativamente as mesmas. Há 12.000 leigos mortos no período de 1918 a 1920 pela sua defesa da fé ortodoxa. Este é o período que coincide, em geral, com a exposição de relíquias e com a nacionalização de bens eclesiásticos, nomeadamente alfaias litúrgicas, aos quais muitos leigos, no geral mulheres, se opõem e acabam por ser martirizados. A primeira reação da Igreja à Revolução Bolchevique acaba também por ser uma de fazer marchas pela rua, marchas que muitas vezes vão ser recebidas com tiroteios por parte da Guarda Vermelha. Na década de 30, por outro lado, com a União Soviética já instaurada no poder e com a Guerra Civil já num horizonte mais longínquo, a perseguição volta-se aos clérigos e morrem 30 a 35 mil clérigos, segundo os números da Warsaw Catholic Press. De qualquer forma, o fenómeno é completamente transversal e, como eu já disse, vai desde o imperador, que depois vai ser canonizado, como São Nicolau, até às camadas populares. E o livro Russia's Catacomb Saints está cheio disso. Eu lembro-me simplesmente assim do soldado Cirilo, que não era um militar de alta patente, todo era um soldado raso, e que foi martirizado por defender uma mulher cristã contra ordens da Checa, no caso.
bispos, podemos falar do Santo Ícone de Moscovo, um padre como o Pavel Florensky, um dos maiores génios do século XX, um polimata total, e académicos como o Vladimir Benchevich. Eu espero não ter matado nenhum nome desses em russo. Fora da União Soviética também há novos mártires, também eles canonizados. Santa Maria de Paris, Gradse de Praga, o Paulo Sugihara, que até hoje é o único santo ortodoxo japonês, e Alexander Smorel. Esses aqui foram todos perseguidos pelo Hitler. Santa Maria de Paris decidiu dar a sua vida por um judeu que tinha sido condenado à morte. Gradse de Praga escondeu os judeus na base, no basement, no porão da igreja, da sua catedral em Praga. O Paulo Sugihara era diplomata japonês à Lituânia, casou-se com uma mulher local e ofereceu vistos, algo semelhante àquilo que fez Aristides Sousa Mendes, o cônsul português. E por fim, Alexander Smorel era um militar do exército alemão que se revoltou contra o Hitler e que era batizado ortodoxo, era fiel ortodoxo, sempre foi às liturgias da Igreja Ortodoxa, nunca às luteranas, em virtude da sua mãe ser uma russa. A família dele era uma das famílias alemãs que vive na Rússia, na zona do Volga. Ok. O fenómeno dos novos mártires a nível histórico é importante porque funciona como uma maneira quase hegeliana de integrar a revolução, as perseguições, a Segunda Guerra Mundial e a perestroika num todo coerente e tentar estruturar a maneira como esses eventos se ligam e formam a maneira e a Weltanschauung, a cosmovisão dos fiéis ortodoxos quanto ao século XX na Rússia. São eventos completamente dispares. Na Revolução e nas perseguições a Igreja está a inimiga da União Soviética. Durante a Segunda Guerra Mundial vai haver duas posições, em parte porque temos o patriarca Sérgio, que lança a sua declaração em 1927. Em 1943 é elevado a patriarca por Stalin e o patriarca Sérgio vai apoiar a Rússia, vai dizer que a causa russa é mais do que legítima na Segunda Guerra Mundial, ao passo que há muitos dissidentes dentro da Igreja Ortodoxa Russa que vão apoiar e fazer alianças ad hoc com os alemães, apelidando-os de libertadores. Por fim, a perestroika é um evento fundamental e a tentativa de procurar a veracidade histórica e tentar perceber o que verdadeiramente aconteceu na União Soviética. Tentar ligar todos estes fenómenos, todos estes factos e construir dos factos uma narrativa que seja coerente e poética é difícil. Os novos mártires têm, portanto, uma função propagandística e missionária. E são santos, como veremos adiante, cuja popularidade na Rússia ainda é bastante diminuta, mas que no Ocidente são bastante venerados, em parte por causa de condições políticas e sociais que são vistas como análogas àquelas da Rússia no período ante-revolução. Ok, quanto às canonizações, vamos ver agora aquilo a que eu me referi anteriormente. Há um novo modo de canonizar e se a maneira dita tradicional de canonizar é feita bottom-up, ou seja, das camadas populares começa uma veneração local de uma pessoa que é considerada santa e com níveis de beatitude elevado, uma pessoa espiritual, e essa veneração vai ascendendo até chegar ao patriarca, que depois convoca um concílio e canoniza ou não canoniza. Neste caso, as canonizações de novos mártires foram feitas pela Igreja num concílio e foram canonizações up-down, ou seja, começam do topo, são canonizações decididas pelo Sobor, pelo concílio, e vão ser quase que instruídas à população. Como veremos adiante, vai haver dificuldades com essas canonizações, em parte porque a União Soviética não tinha seminários ativos, ou os seminários que tinham eram diminutos, tanto em número quanto em qualidade. Portanto, são santos sem tradição de culto na Rússia e há relatos de padres que se veem com problemas porque têm igrejas dedicadas aos novos mártires
as igrejas foram abertas na sequência da perestroika. Houve a dificuldade imensa de criar textos, agiografias, cânones, cânticos, ícones, e as pessoas de facto não veneram esses ícones, preferindo os seus cultos tradicionais, tal como a Virgem Maria ou São Nicolau, santo patrono da Rússia por excelência. Ademais, esta falta de tradição de culto também leva a outros problemas. Como não há uma tradição local de culto, há santos que acabam por ser descanonizados, se é que tal palavra existe. Temos o caso de São Basílio Kavozensky, espero não ter matado o nome, que foi canonizado na sequência da grande canonização de 1700 mártires, mas depois, em virtude da abertura de novos arquivos históricos, foi descoberto que ele, como qualquer outra pessoa, na sua fraqueza humana, tinha acabado por denunciar certas pessoas também à União Soviética para se conseguir livrar de certas penas, e acabou por ser descanonizado na sequência da abertura desses novos arquivos. Unidade na pluralidade, porque todos estes santos, no entanto, mostram-nos uma coisa: apesar das suas divergências teológicas e mesmo muitas vezes de relação para com a União Soviética, todos eles possuem a unidade na fé e acabam por agir como o que se chama o bom samaritano, como está no Evangelho. O bom samaritano não tinha a unidade na plenitude da fé, como lhe chamou Florovsky, mas tinha a unidade na ação da fé. E pela boa ação foi honrado por Jesus Cristo, pelo Salvador ele mesmo. Estes santos também eles têm as suas divergências, e aqui eu coloco uma imagem do São Pavel Florensky ao lado de Sérgio Bulgakov. O Florensky acredita piamente na doutrina da sofiologia, quando há múltiplos santos nessa altura que não só se opõem, como tentam condená-la como heresia, e muitas outras são as decisões doutrinárias. Por exemplo, Santa Maria de Paris é a favor do ecumenismo, São Nicolau do Japão não só é a favor do ecumenismo, como ainda dá bênçãos a bispos anglicanos para que se tente formar uma união no Japão da Igreja Ortodoxa com a Igreja Anglicana, mas no fundo todos eles procuraram viver a sua fé ortodoxa, e como disse, e bem, esqueci-me do... Padre, desculpa interromper, como se chama o autor que escreveu Um Dia na Vida de Ivan Denisovich? Está sem... Solzhenitsyn. Solzhenitsyn, exato. Como diz o Solzhenitsyn, o bem e o mal têm a sua divisão no coração humano e não em cânones. Cânones são cânones, servem para guiar, não são canhões para nos obliterar. E com isto acabo, e espero ter dado assim uma visão curta, mas concreta deste fenómeno. Domingos, muito obrigado, muito interessante. Temos algumas perguntas? Eu queria também começar com uma pergunta. Se tu tens ideia, acho que já falou sobre isso, mas em concreto, sobre os critérios de canonização. Quais foram os critérios para os novos mártires? Creio que nessa altura foi a primeira vez em que a Igreja Ortodoxa Russa contratou um arcipreste que tinha o curso de História, o nome não me lembro, e fez com que ele andasse por toda a Rússia, de vilarejo em vilarejo, a recolher histórias sobre pessoas pias e pessoas que tivessem sido perseguidas durante a União Soviética, e depois de recolher todas essas histórias, isto foi no fim dos anos 70 e início dos anos 80, quando as pessoas ainda estavam vivas e havia recordação, ele foi aos arquivos soviéticos durante a perestroika, quando eles foram abertos, e procurou inquirir a veracidade das informações que tinham sido dadas. Eu creio que não foi só uma pessoa, foi mesmo uma mesma comissão, uma comissão de canonização,
que existe na Igreja Russa há algumas décadas, mas trabalhou com outros casos dos santos, mas também trabalhou com os santos, como os novos mártires. Não foi, claro que não foi uma só pessoa, eles trabalharam nos arquivos. Mas assim, não sei se falou sobre isso, mas em concreto, a diferença dos critérios de canonização, porque nós chamamos também os novos mártires. Porque os mártires habituais, os mártires normais, foram mártires dos primeiros séculos. Exato. Sim, eles normalmente foram canonizados porque negaram a possibilidade de negar do Cristo, assim, denunciar. A diferença com os novos mártires foi que normalmente eles não foram canonizados, foram cristãos e martirizados não por causa de esta negação de tentação servir aos deuses pagãos, mas foi outra forma de martirização. Como nós sabemos, aquela palavra mártir é uma palavra grega que podemos traduzir em português como testemunho. E a diferença dentro dos testemunhos mártires dos primeiros séculos e novos mártires foi que os novos mártires não foram obrigados a a deixar a sua fé, e se eles deixassem, se eles denunciaram a sua fé cristã, isto também normalmente não ajudou para a salvação deles. Este foi de forma. Se falar nos critérios normalmente foram os documentos dos arquivos, documentos de judiciários, sim, documentos judiciários, protocolos, e um dos critérios foi como o Domingos notou, como aqueles casos, ou aquele caso de decanização, um dos critérios foi que quando aqueles mártires, aquelas pessoas em prisioneiros, não não disseram nada mal sobre os amigos, porque normalmente a finalidade daquela, daquele trabalho judiciário na Chicago foi a ideia de fabricar os, uh, os, uh, fabricar os, como dizer em português, a ideia juntar mais pessoas, juntar mais pessoas para condenar uma maioria das pessoas. E um dos critérios foi quando aqueles, sim, claro, quando tivermos uma vida santa, uma vida justa, e ao mesmo tempo um dos critérios foi quando eles não admitiram juntar mais pessoas durante destes processos judiciários. Eles, como martirizações, como sofrimentos, eles não assinaram os protocolos onde juntaram outras pessoas normalmente inocentes. Isso foi um dos critérios de canonização para estes casos. Temos outras perguntas? Alguns?
Também, hum, também falaste sobre um pouco sobre a canonização da família real. Neste caso, nós também temos aqui Nicolai, tem nome do imperador Nicolai II, e também que tem nome de Alexandra. Quais foram os critérios de canonização delas, de família real? Eu também queria só adicionar que agora na Rússia temos mais uma onda de discussões sobre restos mortais, relíquias da família real. Ainda estas relíquias são dados no, num, numa catedral em São Petersburgo, mas não foram reconhecidos pela igreja ainda, mas parece que este ano vão ser reconhecidos. Então, mais uma pergunta: quais foram os critérios de definição delas? Ariel? No caso, a família real, a família imperial russa, foi canonizada sob o título de patóforo, ou seja, aqueles que aceitaram a sua paixão voluntariamente. Isto é, ao longo de toda a sua estadia em Ekaterimburgo, onde poderiam ter tentado fugir, como tentou Luís XVI, rei de França, antes de ser condenado à morte. Nunca tentaram fugir, e nos seus diários há relatos, e não só nos seus diários, mesmo nos diários dos guardas, há relatos do imperador, não só a saudar, mas a rezar pela saúde e pela vida daqueles que lhes atormentavam, ou seja, dos seus guardas. Temos a família imperial russa sempre seguida por padres, e os relatos dos padres confessores quanto aos últimos dias são também importantes. E por fim temos visões proféticas de alguns monges que relatam vindas do imperador e relatos do mesmo acerca do futuro da Rússia. Mas o que significa este termo, patóforo? Patóforo é portador da paixão, aquele que suporta a sua paixão voluntariamente. Sim, mas neste caso eu queria adicionar mais uma coisa. Este termo, na história da Igreja Russa, normalmente significa martirização, uma das formas de martirização que tem relação à família real ou principal. Nós temos outros exemplos na história russa, por exemplo, os príncipes Boris e Gleb, que foram ah, os filhos do Vladimir. Eles foram martirizados pelo seu irmão por motivos políticos, por causa da guerra, por motivos de potência, de autoridade. Como eles foram assassinados como irmãos para ser para matar em português, para matar aqueles que para matar os irmãos, para eles eh, não conseguissem chegar ao trono. Neste caso são pessoas de família real principal que foram martirizados por motivos políticos, mas receberam a sua morte numa forma cristã, como cristãos. Todos pessoas, nem todas pessoas. Neste caso, meter termo técnico, sim, aqueles que eram pato. Sim, é isso. Também é uma coisa engraçada que só alguns meses eu conheci, que é como família real se foram martirizados outros, como vocês conhecem, outras pessoas. Na altura da família ah, foi o professor do, do Tsarevich, e também o médico Botkin, como o apelido dele foi Botkin.
É interessante que é muitos, pelo menos o Bolton, ele teve muitas pessoas, né, que não pertenciam a uma família, poderiam fugir, não fizeram isso. É interessante esta história do Bolton. O pai dele foi um médico muito famoso, um médico investigador, cientista, na área das doenças, pandêmicas, ou doenças assim, assim, e muito famoso. Nós também temos alguns hospitais em Moscou com o nome do pai do médico do imperador. Ah, ele começou o seu trabalho, exigir trabalho de médico. Os primeiros lugares foram guerra com o Japão, uma guerra russa-japonesa. Nós ah, temos cartas dele, alguns, e temos cartas que foram adressados, adressados, adressadas a irmão dele, que foi embaixador da Rússia em Lisboa. O último embaixador da Impéria Russa em Portugal foi o irmão do Botkin, que foi martirizado com família real. Neste caso, temos esta relação com Portugal. Sim. Uh, Algumas perguntas apareceram. Tenho uma pergunta sobre este assunto. O Botkin era o doutor da família, então? Sim, sim, sim. E ele é venerado também, além da Sim, família? sim, por acaso ele foi adicionado a este conjunto dos santos, parece que é há um ano, mais ou menos. Porque esta festa que nós chamamos conjunto, como em português dizer, conjunto de todos os santos dos novos mártires. Esta festa surgiu em ano 2000, o ano do jubileu, e foram. É também interessante que nós, por olhar no nosso ícone que temos na igreja, ah, destes santos, temos. A festa chama-se de todos os mártires e confessores de Jarutsa. Confessores são pessoas que foram, também é outro termo, assim, que foram martirizados, mas não foram assassinados pelas autoridades soviéticos, mas foram em missão depois e morreram como uma morte, como uma morte não vi, como não assassino, como por exemplo o patriarca Tico, ele foi também confessor. Ah, e sim, outra parte deste nome da festa são pessoas conhecidas e desconhecidos. Por exemplo, nós temos na ícone, temos nimbus, sei como se chama esta parte da ícone, como luz. Yola, não é? Como? Halo. Alô. Halo. Sim, por exemplo, temos claro que nem todos são lei, os mais famosos, mais conhecidos, mas também temos só halos, às vezes, só estas sinais que ainda há santos desconhecidos, claro, é evidente. E neste caso, outros santos foram adicionados depois desta canonização, foram adicionados depois como normalmente por um concílio dos bispos da Igreja. E sim, neste caso o médico foi também canonizado há um ano, parece. É um santo muito interessante.
Também foi o cozinheiro e o professor, o tutor de francês das filhas do imperador, por não terem abandonado e por terem decidido morrer com a família real, mesmo que tivesse sido oferecida a possibilidade de fugir. Então foram todos canonizados, alguns deles considerados batizados no sangue, como os primeiros mártires cristãos, catecúmenos e não cristãos que morriam pela fé cristã e eram considerados, portanto, batizados no seu próprio sangue, em desejo. Por exemplo, o cozinheiro von Trupp era alemão, luterano, sempre praticou o luteranismo, mas na altura em que a família real ia ser fuzilada, ele decidiu ir com a família real e foi ele também fuzilado e, portanto, foi incluído no rol de mártires. Sim, se falar também sobre o processo de canonização, também existem aquelas comissões de canonização em cada diocese, normalmente. E a maioria dos casos são comissados, iniciados nos dioceses e depois enviados para o Concílio Geral da Igreja. Por exemplo, na minha diocese, em Cuba, em Krasnodar, nós temos cinco santos, cinco santos daquela região, sacerdote. Eu também queria adicionar que, sim, o Domingos falou sobre uma coisa interessante, importante, que nós não temos tradição de veneração destes santos, por isso estamos a formar esta tradição, aqui, por exemplo. Mas eu tive uma sorte, o meu professor de História da Igreja no seminário em São Petersburgo foi um membro da comissão de canonização em Moscou. Ele normalmente, quando ele chegou daquelas reuniões, ele contava histórias, foi, nem todos canonizados, claro, ele sempre está a investigar documentos. Uma das situações dos dias de hoje é agora muitos arquivos foram abertos no início do 90, agora são fechados mais uma vez. Então, outro processo como alteração de política do Estado, aquele trabalho de comissões de candidação são, neste caso, nos dias de hoje, cada vez são mais difíceis por causa de estes arquivos. É mais um dos pontos de situação de hoje. Também queria anotar mais uma coisa, que é, apesar de não ter esta tradição de veneração, são santos muito importantes para nós. Eles são os nossos, dos nossos dias, são os nossos, como dizer, que estão a viver no mesmo tempo, assim, como contemporâneos. São nossos contemporâneos. Às vezes como relações familiares, sim, é sempre muito interessante. Por exemplo, se vocês todos conhecem, nós temos essa cantora Helena Juravskaya. O avô dela foi sacerdote, foi presbítero. Ele estudou, acabou de estudar na Academia Teológica em São Paulo em 1914. Ele recebeu a ordenação da Segunda Guerra Mundial, mas viveu até final dos anos 70. E a Helena conheceu muito bem. Nós também temos algumas notas dele, os diários, as notas que ele deixou.
uma vez, mas é uma coisa interessante, é, como dizer, às vezes são, como se chama quando nós temos isto, como se chama quando nós podemos ah, dar este abraço, ah, shake the hands. Ah, podemos dizer que é como estes shakes de hands, nós podemos chegar a este mundo, ao mundo dos novos mártires. É muito, às vezes, é muito impressionante. E mais uma coisa que me impressiona muito foi uma geração muito intelectual. O Domingo também falou hoje sobre o crise de educação teológica na União Soviética, só agora, não sei se vai crescer, mas vai desenvolver-se, mas claro que nós, não só na parte teológica, mas nos ciências humanitárias, nós perdemos muito, como vocês conhecem, estes tal dos vapores filosóficos que foram enviados, ou muita gente assassinada. Foi muito alto nível de conhecimento, de teologia, das línguas, geração. Podemos ver, ler e até alguns chegaram ao Ocidente e fundaram academias teológicas em Praga ou em Paris. Depois, sim, foi uma geração muito, muito inteligente e muito espiritual, claro, que todos estes frutos materializados são frutos de espiritualidade muito espiritual. Ok, é mais ou menos assim. Temos mais perguntas? Rita? Eu tenho uma, mas eu não sei se. É que eu não percebo nada disto. Mas a minha questão é: até 1988, o Justiniano disse que havia 300 santos e depois havia depois dessa data mais de 2000. A minha questão é se há alguma hierarquia ou se eles são todos iguais, não faço ideia. Não sei se isto faz sentido perguntar. Domingos? Acho. Bom, sendo santo é santo, portanto não há uma hierarquia, não há santos maiores nem menores. Simplesmente o que tivemos foi uma perseguição atroz que vitimou muita gente. Portanto, não devemos chamar de hierarquia. Temos santos diferentes para alturas diferentes e com, até certo ponto, mesmo perspectivas diferentes. Em comparação, assim, acho que a maioria dos santos dos santos dos séculos anteriores na Rússia foram bispos, monges, alguns príncipes. Assim, em comparação, podemos dizer que uma grande maioria dos mártires foram aqueles mártires antigos, sim, dos primeiros séculos do Império Romano, do cristianismo no Império Romano. Foi mesmo uma coisa muito parecida, foram milhares dos santos e a maioria dos santos que nós temos no nosso numerológio, no nosso calendário, são santos dos primeiros séculos, são mártires dos primeiros séculos. A maioria são mártires, acho eu, se não me engano. Pelo menos metade, ou até mais. Por isso, sim, parece que quando são perseguições, quando a gente está, ou autoridades do Império Romano, neste caso do Império Soviética, não tem nenhuma forma de parar em perseguições. Há muita gente a entrar neste conjunto. Sim, essa questão dos santos monges é mesmo interessante no caso russo, porque era quase universalmente um universo, um menológio ocupado por monges antes de 1988,
Havia algumas exceções, mas eram poucas. Fyodor Ushakov é assim o único que me salta à cabeça. Enquanto que depois de 1988 já temos a inclusão de várias pessoas, leigos, pessoas de todas as dimensões sociais, académicos, militares e por aí fora, que foram incorporados no rol de santos, que é importante, é quase uma expansão do modo de ver o mundo, em vez de ser estritamente monástico, para ver que também há santidade fora do mosteiro. Outra coisa também é sobre a santidade, sobre a história da canonização na Rússia foi que os últimos 300, sim, 200 anos antes da Revolução, depois de Pedro Grande, do russo, a Igreja Russa foi privada, foi uma crise, foi porque o Pedro Grande ele tirou da Igreja a autonomia e a Igreja que não podemos dizer o termo certo, mas como que, foi cultivado pelo, pelo imperador, pelo poder real, e não tive muita autonomia, muita possibilidade de canalização dos processos. Muitos processos foram parados. E a Igreja, muitas vezes, foi desorientada, neste caso, não ter esta autonomia. E até o primeiro, o concílio de 1917, que foi um concílio muito importante, muito grande, e teve muita importância na história da Igreja, foi preparado alguns anos, e participantes deste concílio foram os professores, historiadores, um alto nível intelectual. Mas só conseguiu ocorrer depois ou ao mesmo tempo como revolução, como queda do regime imperial. É outra parte da história da Igreja neste tempo. Como queda da monarquia, a Igreja também recebeu liberdade. Sim, muitas vezes mesmo a Igreja estava confusa esses primeiros anos depois da Revolução. Por exemplo, o governo soviético declarou a liberdade de culto e, portanto, a Igreja pensava que isso iria implicar que iria deixar de estar submetida ao poder imperial, ou ao poder, no caso, do Estado, que nomeava sempre o governador da Igreja, para poder nomear, mas também achava que iria manter os seus privilégios. Então, todo o concílio de 1917 foi construído sob esse pressuposto que a Igreja iria continuar a receber o apoio estatal, iria continuar a receber dinheiros e fundos, que depois, de facto, não se verificou. Mas ainda assim houve bastantes coisas positivas a sair desse concílio, nomeadamente a eleição do patriarca Tikhon, que depois viria a ser santo. Sim. Recebeu liberdade e perdeu ao mesmo tempo, muito rapidamente. Muito rápido. Aqui temos outras perguntas? Ou notas? Tenho uma pergunta, não sei se é parva. Podem haver santos sem serem canonizados? Por exemplo, nós não sabemos da existência que é santos, que houve uma certa pessoa que viveu de uma certa maneira e era santa, mas nós não foi canonizada. Sim. Sim, isto também é o que eu disse em relação destes santos. O nome da festa que vamos celebrar no próximo domingo é
mártires confessores da Igreja Russa, conhecidos e desconhecidos. É outro assunto. Também claro que há santos desconhecidos. Neste caso, santidade na Igreja, a canonização, acho eu que é uma forma de dar um exemplo aos fiéis, um exemplo de vida. Neste caso, como os santos são diferentes, são monges, ou bispos, sacerdotes, ou casais, até. Agora poucos, infelizmente, mas vai aparecer, acho eu. E são diferentes caminhos da vida, diferentes exemplos de santidade. E claro que há alguns que são desconhecidos. Sim, em certa medida, na Igreja Ortodoxa, se me permites complementar, a santidade não é tanto digamos, é muito mais um reconhecimento oficial de algo que já se pratica. Portanto, há sempre santos locais e há indivíduos que atingem a santidade em vida. Portanto, são santos vivos e haverá sempre santos desconhecidos. Exatamente. O Miguel disse exatamente. Correto. Sim. Sim, amigos. Não sei se tenho mais alguns informações, ou podemos parar aqui para o tempo da reunião está a acabar. Se não temos outros assuntos, eu queria agradecer de novo de todos os amigos, trabalho feito e exprimir desejo continuar. E parece que nem todos, que há ainda, mesmo nesta área ainda temos temas não abordados, não abordados todas as áreas do teu tese, e outros assuntos podemos continuar como algumas semanas, daqui a 2, 3 semanas. Agradeço a todos por participação, domingos, e todos muito obrigado e boa festa que está a começar. Obrigado a todos. Obrigado, Domingos. Obrigado. Prazer foi meu. Obrigado. Obrigada. Prazer, adeus, boa noite. Boa noite. Obrigado. Boa noite. Boa noite a Obrigado. todos.